Isaías, capítulo 41, verso 8, vai dizer: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei, e disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Agora o verso 14. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los e o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Feche seus olhos. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Nós pedimos hoje que as doces consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo. Que a tua voz seja clara neste lugar e em nossos corações, Pai. Que as nossas distrações não venham nos distrair da tua direção hoje. Que mediante a tua palavra e somente mediante ela nós sejamos completamente renovados, transformados e exortados. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. O título do nosso sermão hoje é O Deus que Responde Antes das Perguntas. Eu quero expor com vocês algumas respostas que Deus vai dar ao seu povo, mas eu quero contar uma história antes disso. Eu quero contar uma história quase louca que está acontecendo nesse texto antes de nós lermos o que nós lemos. Eu quero te levar a entender quem foi Isaías e o que estava acontecendo no reino de Israel naquela época. Nós estamos falando de Isaías, filho de Amós, que é um profeta levantado por Deus, e o nome Isaías significa Deus salva. Ele é o profeta messiânico, é o profeta que mais vai falar a respeito do Messias, Jesus, que vai vir e vai remover os pecados do seu povo. E ele é levantado num tempo em que tinha um rei de Israel, um rei do reino de Judá, chamado-se Ezequias. Esse rei, ele seguiu a Deus tão fielmente ao ponto de que a Bíblia vai falar que nem mesmo Davi seguiu a Deus com um coração tão entregue. Mas agora eu quero criar um pouco de suspense. A época não estava sendo fácil. O povo de Israel vivia num grande declínio espiritual. A nação, no próprio livro de Isaías, é retratada como uma prostituta, que antes era uma cidade fiel, uma vinha, uma planta que foi abandonada por Deus. Era basicamente agora Sodoma e Gomorra. O declínio espiritual era tão grande que eles estavam construindo altares idólatras, chegando ao ponto de em breve no futuro queimarem os próprios filhos vivos em sacrifício a outros deuses. A situação no coração desse povo relacionada a Deus não estava fácil. Mas aqui nós estamos falando do coração. Mas aqui fora também, no mundo real, a coisa não estava muito legal. A Assíria era uma nação que estava surgindo no cenário mundial e essa nação até hoje é considerada pelos historiadores a nação mais cruel que já existiu. Ela se torna a nação mais poderosa, mais imponente, mais forte, é basicamente os Estados Unidos de hoje. E eles surgem, eles criam métodos terríveis de tortura em povos que eles conquistaram. Eles criam o esfolamento vivo. Ou seja, povos que os assírios conquistavam, eles iam e arrancavam a pele daquelas pessoas vivas. E elas ficavam anos presas dentro dos calabouços assírios, sem pele, como se fosse um bicho, um animal. Eles criaram também a morte por empalamento, a morte como punição pública para ser queimado vivo. Era uma nação terrível, ao ponto de que o desespero era tremendo, porque eram vizinhos de Israel. Muitos povos queriam ser conquistados, eles saíam aos montes e cometiam um suicídio coletivo, porque o pânico era tão grande que, olha, eu prefiro morrer de uma vez do que passar por essa tortura.
E o que acontece aqui é que no livro de Isaías, no capítulo 36, essa nação vem invadir o reino de Israel, o reino de Judá, o reino do sul, que a capital é Jerusalém, onde Isaías profetiza e onde o rei Ezequias está reinando o povo de Judá. Eles vêm então e cercam a cidade de Jerusalém, e a ideia do cerco era basicamente fazer o seguinte: a cidade não consegue sair para poder comprar comida, nem conseguir água potável, então a conquista pela arma, pela guerra, nos exércitos, seria muito mais fácil. Eles estão morrendo de sede, morrendo de fome. Muitas mães estão cozinhando seus filhos porque não está tendo o que comer. A situação está alarmante. Então vem o exército assírio e Ezequias está em cima do muro. E o general fala: olha, Ezequias, nenhum Deus jamais livrou o seu povo das mãos da Síria. Nenhum teve esse poder, essa capacidade. O Senhor, o seu Deus, não vai conseguir fazer isso. Não precisa confiar nele, Deus não é capaz. Mas Ezequias sai de lá e ele entra à noite e ora no seu quarto falando: Senhor, lembra-te de mim. Lembra do meu coração. E na hora que ele acorda tem algo estranho acontecendo, e é por isso que é uma história que às vezes eu acho que passa despercebido aos nossos olhos da Bíblia, porque é algo que é fantástico, mas pouco comentado. Ele olha, o povo está celebrando, e tem alguma coisa estranha, tem um mar de sangue, tem um mar vermelho na frente da cidade. Diz a palavra que quando Ezequias orou, o anjo do Senhor desceu no acampamento e matou 180 mil soldados assírios. Então Deus deu um grande livramento. Era um momento de alegria, mas logo após isso, o rei Ezequias, mais uma vez, ele passa por um problema. Ele adoece tremendamente. Ele chega ao ponto de ficar acamado, e ele vai dizer assim: poxa, Isaías vem a ele e fala: olha, você não vai se recuperar, você vai morrer. E ele vira o rosto e mais uma vez ora: Senhor, lembra-te de como tenho sido fiel, de como entreguei o meu coração. Então, Isaías volta até ele e fala: olha, Deus ouviu sua oração, você quer o que acontece? Ele pede a coisa mais difícil. Ele fala: olha, eu quero que a sombra da escadaria volte 10 degraus, ou seja, o cara pediu para o sol voltar no céu, e é o que acontece. É como se Deus tivesse voltado no tempo, tamanho o seu poder, tamanho a prova da sua existência. Mas acontece algo, e aqui a gente entra no capítulo 41. Quando Ezequias fica bem, ele quer festejar, e então vem emissários de uma outra nação, que estava também surgindo no cenário mundial, de maneira muito forte, vizinhos, chamados-se a Babilônia. Emissários da Babilônia, políticos da Babilônia, vêm até Judá, e Ezequias mostra a eles tudo o que ele tinha no palácio, confia a eles todos os seus segredos e conta tudo. Vai dizer a palavra que ele não escondeu nada. Então Isaías vai até ele e fala mais uma vez: olha, Rei, o que você fez? Ele falou: eu confiei na Babilônia, eu mostrei tudo o que eu tenho. Então, nós chegamos na deixa para esse capítulo. O profeta vai falar: assim como você confiou na Babilônia, um dia também os filhos de Judá vão ir para o exílio na Babilônia. Ezequias fala: olha, boa essa palavra, ou seja, não é no meu tempo que isso vai acontecer. Mas aqui, ao que parece, a partir desse capítulo, que é o capítulo 40 em diante do livro, o profeta Isaías, ele está profetizando sobre um protótipo do que aconteceu com Ezequias. Ele está pegando aquilo que aconteceu relacionado à Babilônia, e está profetizando dúvidas que o povo vai ter quando eles forem enviados para essa terra estrangeira. A verdade é que Isaías profetiza muito antes do exílio acontecer. Mas nesse capítulo que nós lemos, Deus está respondendo ao seu povo, em um período de dificuldade, perguntas que o seu povo faria. E ao que parece, eles estão fazendo 3 tipos de perguntas a Deus. A primeira das perguntas é basicamente o seguinte: Deus quer nos livrar? E quantas vezes eu e você não somos idênticos? Quando a gente está passando por um aperto, uma situação, nós perguntamos: será que Deus acordou de bom humor hoje para vir em meu auxílio? Será que Deus está lembrando de mim? Será que Deus realmente se importa com a minha luta e minha dificuldade? E ao que parece, eles vão fazendo uma segunda pergunta: olha, Deus pode nos livrar da Babilônia? Porque olha, tudo bem, Deus pode até querer, mas será que Ele tem o poder mesmo para me livrar dessa situação? Eu e você somos idênticos. Nós chegamos e questionamos o poder de Deus.
Mas não é que a gente questiona se Deus é poderoso. A gente fala, olha, Deus é poderoso, mas eu não sei se para mim Ele é. Eu não sei se Ele tem poder para intervir na minha história, na dos outros eu sei que Ele tem. E a terceira pergunta que parece que o povo faria no exílio é, beleza, e Deus vai nos livrar? Olha, primeiro, Deus quer nos livrar? Deus tem poder para nos livrar? E terceiro, Deus vai? Por mais que eu e você passemos nas duas primeiras perguntas, geralmente na terceira nós vamos travar. Tudo bem, Deus quer. Tudo bem, Deus tem o poder. Mas será que Deus vai vir mesmo? Será que Ele não vai se esquecer de mim? E em cima disso, eu quero agora partir para algumas respostas do seu pai, que Ele quer dar ao seu coração hoje. E respostas antes mesmo de você perguntar. O interessante é que ainda faltavam décadas para que o exílio acontecesse. E Deus já estava respondendo o seu povo. Veja comigo os versos 8 e 9. Que vai dizer o seguinte: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra. De seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Vamos entender um pouco isso aqui. Esse povo foi para a terra da Babilônia por causa dos seus pecados, por causa da sua devassidão, da sua imoralidade, da sua rebeldia contra Deus. E uma pergunta óbvia que esse povo fazia nesse tempo é, será que por causa do meu pecado, Deus não me rejeitou? Será que eu já não pisei demais na bola com Deus? Será que não tem mais jeito para mim? Acho que eu já fui longe demais no mundão afora. Não tem mais reconciliação com Deus comigo. Eu já conheço o Senhor e eu continuo tropeçando. E a verdade que eu quero te expor aqui é que, não, o Filho de Deus, ele não quer viver deliberadamente na prática do pecado. O Filho de Deus, ele não quer viver consciente uma vida de pecado. Mas agora, o Filho de Deus erra. Aquele que nasceu de novo, ele tropeça. Ele peca e Satanás vem na nossa mente colocar uma ideia de rejeição. Isso vai te trazer culpa. Isso vai fazer você achar que Deus te rejeitou por causa dos seus erros. Que Ele não quer mais saber de você, que você agora não precisa mais estudar a palavra, porque você se sente muito culpado, muito fora desse padrão. E sabe o que Deus fala para esse povo? Que está se sentindo exatamente assim? Ele vai falar, você é meu servo. Você é meu servo, a quem eu escolhi e a quem eu não rejeitei. Você é descendente do meu grande amigo Abraão, então você também é meu amigo. Meu irmão, nós cometemos muitos erros e muitos pecados, muitas falhas. Não aceite esse evangelho que tem por aí, que você pode viver a vida do jeito que você quiser, não. O evangelho é renúncia, mas não se coloque num lugar de achar que o seu pai te rejeitou. A primeira resposta de Deus, antes da pergunta a esse povo é, filho, eu não te rejeitei. As pessoas da sua vida podem ter te rejeitado, sua família te abandonou, seus amigos te largaram, mas eu não te rejeitei. Os seus erros não são impossíveis para mim, eu estou de braços estendidos, você é meu amigo. O que um amigo faz com o outro? Tem relacionamento, tem intimidade. Você é escolhido dele. O que eu acho mais interessante é que ele vai falar que você é Israel, mas que ele te escolheu quando você era Jacó. O que isso quer dizer? A palavra Israel significa príncipe com Deus. Jacó significa enganador. Jacó, ele teve um encontro com Deus e Deus mudou o nome de Jacó. Antes ele era o enganador, era o trapaceiro. Mas ele teve um encontro com Deus e virou Israel. Isso mostra eu e você na nossa antiga e nova criatura. Antes de nos convertermos, nós éramos Jacó. Agora, de acordo com Efésios 2, nós estamos assentados à direita do Pai, juntamente com Cristo. E esse lugar é o lugar que somente príncipes ficam à destra do rei. O que Deus está falando é, olha, tudo bem, hoje você é Israel, você é nova criatura. Mas eu não te rejeitei, e eu posso provar, ao ponto de que eu te escolhi quando você ainda era Jacó.
quando você ainda era um enganador, quando você não cria em mim. Deus não te rejeitou, muito pelo contrário, Ele foi o primeiro a sempre estender a mão sobre você. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, vai dizer uma realidade que nós precisamos entender, que é: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Como nós já falamos, o Filho de Deus, ele não vai viver no pecado de vontade própria e não temendo consequência nenhuma, não. O Espírito Santo, igual uma bomba atômica, vai fazer pé, não vai. Mas a verdade é que, se você não entender que apesar do seu erro, o seu Pai está de braços estendidos para você, você vai viver uma vida culpada. Você vai viver um evangelho sem intimidade com o Pai. E em momentos de dificuldade, esse tipo de senso nosso fica muito aguçado. Nós começamos a achar que assim como as pessoas nos traíram e abandonaram, Deus vai fazer o mesmo. Que você já errou demais para com Deus, mas a realidade é não. Deus está falando: eu não te rejeitei, mas agora, não se esconda de mim. Quando você errar, não faz que nem Adão não, que fugiu da minha presença, foi embora dos meus passeios. Não corra de Deus quando você pecar, muito pelo contrário, corra para os braços de Deus. Amém? Vou lhe pedir agora, veja comigo, verso 10, que a palavra de Deus vai dizer: por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, e eu o fortalecerei, e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A segunda coisa que Deus vai responder a esse povo, que estava numa terra estrangeira, num lugar que os pressionava. Eles não conheciam a cultura, a língua, a religião, não era a terra deles, era uma terra distante, a Babilônia, que havia, parece que, destruído a promessa de Deus desse povo no seu coração. Esse povo estava com medo, porque primeiro achava que Deus os tinha rejeitado, e segundo, como que eu não vou ficar com medo diante de uma situação que está totalmente fora do meu controle? Eu e você funcionamos na nossa mente exatamente dessa forma. Se tem uma situação que foge do nosso controle, nós geralmente vamos ter medo, nós somos humanos, é algo normal, é algo comum. É algo que eu e você fomos quase que programados depois da queda para viver assim. Nós temos medo. Surge uma situação contrária, nós temos medo. Ou até situações boas, a gente tem medo. Porque a vida é muito passageira. As coisas são muito maleáveis. Parece que eu e você não temos o controle da história, mas o seu Deus tem. A segunda resposta que Ele vai nos dar em momentos de crise, nesses momentos difíceis, é: filho, de mãos dadas com o seu pai, todo medo vai embora. Ele é apresentado aqui agora, nosso Deus é apresentado como o Deus conosco. Ele fala: olha, não temas, porque eu vou estar pessoalmente junto de você. No livro de Isaías, tem alguém que chama Deus conosco. Sabe quem que é? Isaías capítulo 7 fala de um menino que chama-se Emanuel, que o nome dele significa Deus conosco. Se nós formos no Novo Testamento, Mateus 28:20 vai dizer: o próprio Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem um Deus que está comigo e com você o tempo todo, chama-se Jesus. É o Deus conosco, e quando a gente está de mãos dadas com Ele, o medo vai embora. De mãos dadas com Jesus, não tem espaço para o medo. É um antídoto totalmente forte, eficaz, que funciona contra o medo. Chama-se a presença do Espírito Santo. Todo medo que eu e você passamos na vida, nós não estamos espiritualizando. Você não pode ter medo, não. Eu sinto medo, todo mundo sente, mas existe uma presença disponível que expulsa todo medo. Existe uma mão que, se você agarrar forte nela, uma mão quentinha que vai trazer a você a consciência necessária de que tudo tem alguém
que está com o controle nas mãos. E é o meu e o seu Jesus. É o nosso Senhor, que em Apocalipse é retratado como aquele que tem a história da humanidade nas suas mãos. É aquele que não perdeu o controle. E um problema que às vezes eu vejo muito é o seguinte. Eu não sei se você sabe, curiosidade bíblica. A frase mais repetida ao longo da Bíblia é: não temas. Não é uma proibição a coisa mais repetida na Bíblia. É essa frase, não temas. Ela é repetida 365 vezes na palavra de Deus. É como se nesse ano que tivesse vindo agora, todos os dias, se você procurar uma lista, todos os dias você tem um versículo falando: olha, filho, não tenha medo. A palavra de Deus em todo momento fala: não tenha medo. E aqui, Deus é retratado como aquele que está conosco e possui a sua mão, a sua destra vitoriosa. E eu e você temos que agarrar nessa destra, mas tem um problema. Muitos de nós temos uma concepção de que a gente é crente até a coisa apertar. De que na hora que você chegou na Babilônia, aí você pode soltar a mão de Jesus, afinal foi Ele que fez você ir para lá mesmo. Na hora que a coisa aperta, tem muita gente que larga a mão de Jesus e fala: olha, eu vou lá, vou fazer o que eu quiser, Jesus, o Senhor me trouxe até aqui mesmo, e vai lá e arrebenta a cara. E aí na hora que volta, pergunta: onde estava o Senhor? Não é onde é que estava o Senhor, é onde é que estava a sua mão de mãos dadas com a destra vitoriosa de Jesus. Pare de, em momentos de crise da sua vida, soltar as mãos do seu pai. Você é um filho e a figura aqui é muito bonita. Imagina você, uma criancinha, com medo, não sabe por onde vai andar, não sabe o futuro é incerto. Mas tem um cara muito grande, tem um Deus todo-poderoso, de mãos dadas com você, falando: filho, não vai por aqui não, vem cá, o papai sabe te guiar. Vem cá, segura na minha destra vitoriosa, eu sei te conduzir, filho, confia em mim, não larga a minha mão. Nós cantamos aqui agora que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Tem o pastoreio de Jesus. Deixa Ele te conduzir totalmente. Entrega todas as áreas da vida. Não tenha áreas e momentos da sua vida que você solta a mão dEle, porque quanto mais longe dEle, mais propenso para o medo você está. Quanto menos o seu coração estiver cheio da presença de Jesus, mais lugar para o medo ele vai ter. Você tem que tampar os buracos do seu coração, para que não existam brechas para o medo vir e inundar o seu ser. Você precisa se encher dessa presença que faz com que eu e você não sejamos mais escravos do medo. É só o verdadeiro amor que lança fora todo medo. É somente o amor de Jesus que vai nos tranquilizar. Eu gosto muito de uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que vai dizer: você pode dormir, porque o seu Deus não dorme. Você pode descansar, porque o seu Deus não descansa. Você não precisa temer o mundo, porque você já teme a Deus. Esteja nesse lugar, da mão quentinha de Jesus, do seu Pai, que vai te conduzir até águas tranquilas. Quero ver com vocês agora os versos 14 a 16, que a palavra de Deus vai dizer o seguinte. Vamos para a terceira resposta de Deus a esse povo que estava em um momento difícil, um momento de crise, e Ele vai fazer uma comparação muito forte aqui. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Somente até aqui por enquanto. Aqui agora, esse povo, nesse momento de dificuldade, que parece que não tem saída, eles se sentem em um lugar terrível. Na mente deles, a comparação que o profeta vai usar é exatamente como eu me sinto às vezes, e você também. O povo se sentia como um verme, o verme Jacó,
o pequeno Israel. E aqui verme não está falando no sentido pejorativo, mas no sentido de pequeninez, que você é tão minúsculo, que você sente um grão de areia. Surge um problema, um inimigo na sua vida, e você acha que você é minúsculo, o tamanho de um grão de areia. Você é uma gota d'água, você é um vento passageiro, que você não tem a capacidade de lidar com isso. E a verdade é que, sim, nós não temos. E os inimigos desse povo, lhes pareciam como montanhas. Era um verme contra uma montanha. Pensa um verme indo lutar contra a montanha do Himalaia. Qual que é o sentido disso? Não tem nem graça. É uma luta perdida. Eu sou insignificante demais diante do meu problema. Não tem como eu conseguir vencer. O verme Jacó é muito minúsculo. O pequeno Israel não tem força suficiente. E eles estavam contra essas montanhas. E eu quero explicar um pouco o que seriam essas montanhas que representam os inimigos que esse povo via naquele momento. Esse povo tinha dois grandes problemas, que nós já abordamos na introdução. O primeiro deles, que eu vou destacar, a Babilônia. Eles estavam em uma terra estrangeira, sendo oprimidos. Eles estavam em um lugar totalmente distante das casas, das famílias, do lugar que Deus os colocou. Mas esse problema externo só foi gerado por causa de um problema interno, dentro do coração, que ninguém vê, que está em oculto, que é o pecado desse povo. Como nós já falamos, eles pensavam que por causa dos erros deles, Deus os havia rejeitado, que não tinha mais jeito, e tudo bem, o problema é a Babilônia, mas eu trouxe a Babilônia. Talvez você está em uma situação na sua vida hoje que o seu erro trouxe, e a situação é grande demais, você se sente pequeno demais, e na verdade é culpa sua, tudo isso está acontecido, porque foi o seu erro que trouxe tudo isso. Então Deus vai apresentar uma coisa que não faz sentido no mundo real. O verme vai esmagar a montanha, o verme vai destruir a montanha, e o vento vai levar a montanha, que nem um pó que é levado. Peraí, o normal é o verme ser levado, mas o verme, ele destrói essa montanha. Esses dois grandes inimigos, a Babilônia, que é o problema externo da minha e da sua vida, apertos, dificuldades, incertezas, situações difíceis que tomam o nosso domínio, o nosso controle. E o primeiro de tudo, que é o erro que só eu e você vemos, o nosso pecado no coração, que nos cansa o tempo todo. A verdade é que muitos de nós vivemos muito cansados por causa dos nossos erros. A coisa que às vezes você mais vai ver em, por exemplo, discipulados, é que tem pessoas que são crentes, está tudo certo, mas vivem uma vida pesada, cansada, e é como se essa montanha representasse todos os pecados desse povo. Uma montanha que pesa nas costas, uma montanha que fere a alma, angustia a vida. Mas quando esse povo entende que eles são míseros vermes pequenos, Deus vem em auxílio deles. Meu irmão, o seu pecado pode te pesar muito, mas sabe o que acontece? Deus, nesse texto, ele vai dizer, verso 14, declara o seu Redentor, o Santo de Israel. Deus é o nosso Redentor. Ele é quem nos tira desse lugar de pecado e condenação. Não é na sua força. O profeta messiânico que fala que Deus salva, está trazendo um grande problema, um impasse na vida desse povo. Peraí, a gente quer servir a Deus, mas a gente não consegue. Na minha força eu não consigo servir a Deus. Não tem como renunciar, irmão. Na sua força você não consegue. O mundo é muito tentador. As tentações são muito fortes, mas aprove a Deus trazer o Redentor Jesus Cristo, onde eu e você esmagamos a montanha, a bola, o peso dos nossos pecados. Naquela cruz Ele rasgou o nosso escrito de dívida. Ele perdoou eu e você. Ele trouxe misericórdia, e não só isso, Ele traz graça para que você viva uma nova vida, e esse peso que te esmaga, pare de te esmagar. A resposta de Deus aqui agora é, filho, você é pequeno, seus inimigos são grandes, mas o seu Pai é muito maior. É muito maior. Jesus, Ele vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E em Isaías tem um texto que eu acho que, eu me emociono até de falar, que vai dizer: por mais que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, mais alvos que a neve, eles vão se tornar. Quando você crê em Jesus, quando você fala: Jesus, me ajuda, porque eu não consigo mais viver a vida do meu jeito. A verdade é que eu não quero te servir, mas eu quero. Você fica nesse impasse, a luta da carne contra o espírito. Se você pede a Jesus para te socorrer, Ele vem saltando pelos montes, Ele vem e transforma o seu peso vermelho em algo puro, branco como a neve. Ele vem nos auxiliar. Mas além disso, o outro inimigo desse povo era a Babilônia. Um problema externo. E talvez hoje você tenha uma situação na sua vida que te aperta. Você não tem certeza se você vai sair bem daí. Você não sabe o dia de amanhã. A ansiedade rouba o seu sono. Você fica sem saber para onde andar. Você não sabe para qual direção andar. E você faz as perguntas que a gente fez no começo. Será que Deus tem poder? Será que Deus quer me ajudar? Será que Deus vai? E a resposta de Deus é a seguinte: montanhas na Bíblia geralmente significam reinos. E aqui não é diferente. Deus está prometendo esmagar a Babilônia. Esmagar o problema desse povo. Porque de acordo com o verso 20, Ele vai falar: olha, eu vou fazer isso para que as pessoas louvem o meu nome. Tem muito problema nosso que é para a glória do Senhor. Que não é você que vai resolver, porque você não tem a capacidade. Que só quando você resolver entender que você é o pequeno Israel, o verme Jacó, diante de uma montanha, aí o grande eu sou vai aparecer e vai esmagar a montanha. Para a glória do Senhor, Ele livra os seus filhos. Isso não significa que nós estamos falando que você não vai passar dificuldades. Não, esse povo estava passando. Mas a verdade é que, por mais que você seja jogado na fornalha, o quarto homem, o Emanuel, está lá com você. Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te sarar, Ele vai te curar, Ele vai te segurar na destra vitoriosa. Deus está disponível para te ajudar. Pare de ver a Deus como um carrasco. Um Deus que é um chefe, que Ele não se importa com o seu sofrimento. Não, a palavra de Deus vai dizer que Deus tem prazer no meu prazer. Quando eu faço algo que agrada a Deus, aquilo me dá alegria, me dá prazer, Deus se alegra nisso. Deus, Ele quer nos livrar, Deus quer nos ajudar, mas não é sobre eu e você sairmos de uma situação, é sobre o nome de Deus ser engrandecido, apesar das nossas dificuldades. É sobre isso que é esse livro, que é o Evangelho. Quando a gente reconhece que nós somos minúsculos, que nós não temos a capacidade de vencer, quando reconhecemos esse lugar da dependência, é que a graça de Deus vai se manifestar. Enquanto você ficar barganhando com Jesus: não, eu consigo, eu vim aqui, vai chegar uma hora que vai te apertar num nível, que aí você vai falar: tá bom Deus, larguei, toma aqui, eu não dou conta mesmo não. Aí Ele aparece e faz. Enquanto você não entender que você é desse tamanho, você não vai entender o tamanho de Deus. Mas agora eu quero ir com vocês para a quarta e última resposta de Deus a esse povo, nesse momento tão difícil que eles passavam. O resto do verso 16 até o 18. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Esse povo de Judá, eles estavam passando por um deserto na vida. Era um momento de provação, de fornalha, de aridez. Só que tinha um problema. O deserto que eles estavam passando virou também um deserto no coração. A provação deles fez com que o coração deles ficasse murcho. E murcho da presença de Deus. Aquilo que antes talvez você sentia da presença de Deus. Você desejava as coisas de Deus. Talvez um problema na sua vida fez com que seu coração murchasse para Deus.
E agora ele está aqui num deserto. Ele está árido. Parece que só tem uma gota lá da presença do Senhor, e olhe lá, se não foi embora tudo. O seu problema virou também um problema espiritual. Você fez do seu deserto da sua vida um deserto espiritual no coração. Mas sabe o que Deus vai falar? Que apesar do nosso coração estar deserto, Ele vai inundar o nosso coração cheio da presença dEle. Todas as coisas que nós falamos aqui são coisas que só são reveladas na presença de Deus. É somente na presença de Deus que você entende que Deus não te rejeitou. É somente na presença de Deus que você entende que você não precisa ter medo. É só na presença de Deus que você entende que Deus está no controle. Mas, Davi, e se meu coração murchou? E se meu coração já não bate agora igual ele já bateu um dia? Jesus, em João 7, verso 38, vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus vai usar a comparação que muitas pessoas na terra aqui querem água e estão com sede e buscam essa água, mas não encontram. Estão em um deserto, mas eles buscam e não acham água. Mas apesar do seu coração estar um deserto, está murcho, se você buscar, Deus inunda o seu coração. E diz o texto que você vai se regozijar no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. Presta muita atenção nisso. Isso aqui está falando de uma inundação. O deserto vai virar um lago, vai estar cheio da presença do Espírito Santo que Jesus falou em João. Então o que está acontecendo aqui não é uma presença normal de Deus, é uma presença sobrenatural que você antes nunca experimentou. Se você buscar a Deus nas suas dificuldades, apesar do seu deserto, você vai se deparar com uma presença de Deus que você nunca antes sentiu na sua vida. Porque é nos momentos de fornalha que a glória de Deus mais brilha. É nos momentos de dificuldade que a presença de Deus mais arde em nosso peito. É nos momentos de tribulação que Ele se revela como o Senhor da nossa história, o Espírito Santo Consolador, aquele que detém a nossa vida na palma de sua mão. Não faça dos seus problemas, meu filho, é o que Deus está falando, uma desculpa para não buscar a minha presença. Apesar do seu coração estar murcho, eu quero inundá-lo. Apesar do seu problema, tem uma fonte inesgotável de alegria, que é se regozijar na presença do Senhor. Você pode passar a situação que for. Se a sua confiança, a sua alegria estiver baseada na circunstância, você não vai ser feliz. Agora, se a sua alegria estiver na presença daquele que nunca te abandona, você vai ser sempre feliz. Já viu aquele crente que está passando tudo na vida, mas que tem um brilho nos olhos? Tem um sorriso que não passa. Quem eu vejo muito assim é o pastor Márcio. Eu falo, meu Deus, como é que pode? Tem uma explicação. Chama-se alegria de um coração inundado com a presença de Deus. No deserto, busque água. Que agora, quero concluir, os meninos já podem vir cá tocar. Eu te peço que se coloque de pé no seu lugar. Tudo isso que nós falamos é muito legal, é muito interessante, mas se nós não buscarmos a presença do Senhor, tudo vão ser palavras jogadas ao vento. Nós vamos ser levados pelo vento e não a montanha. O seu pai, ele quer te levar a 4 entendimentos. Ele está te respondendo, primeiro, filho, eu não te rejeitei. Apesar dos seus erros, eu não te rejeito. Você é meu amigo, meu servo. Segundo, de mão dadas comigo, filho, o seu medo vai embora. Terceiro, filho, você é pequeno e seus inimigos são grandes, mas o seu pai é muito maior. E quarto, experimente a minha presença, filho. Senhor, nós pedimos aqui agora, Pai, que cada um de nós saia daqui cheio do Teu Espírito. A pessoa que está aqui presencialmente, aquela que não está, Senhor, está na sua casa, em um leito de UTI, Senhor, que o rio da vida, esse rio que cura de acordo com a Tua palavra, vai até o lugar que está morto e traz vida, Senhor. Traz vida ao nosso coração, reanima o nosso vigor, Pai. Que as lutas da vida não venham
nos destruir completamente, mas que tudo isso seja para a Tua glória e somente para a Tua glória, Senhor. Nós clamamos pela Tua presença, nós pedimos a Tua presença, nós queremos a Tua presença e somente a Tua presença, que é a única água que sacia a nossa sede. O mundo não consegue matar a nossa sede, Senhor, mas o Senhor consegue. O Senhor tem água viva. O Senhor, se alguém beber da Tua água, Senhor, esse nunca mais vai ter sede, Senhor. Nós pedimos presença do Espírito Santo, sacia a nossa sede, lava o nosso interior.